Muito bem, pessoal. Vamos dar sequência aqui, nosso último painel, mas não menos importante, aqui as falas conectadas, que nós nomeamos ecossistemas e novos modelos de negócio em transportes. Temos 3 especialistas também, que eu vou chamar aqui no palco: o Renato Perrota, gerente executivo da Volkswagen Caminhões e Ônibus. Renato, obrigado pela presença. Jonas Rakowski, CEO da Orbi do Brasil. E o Walter Silva. Opa, tudo bem, Renato? E o Walter Silva, diretor da Explora AI. Walter, depois me explica melhor como é que fala o nome da empresa. Devia ter te perguntado antes. Mas o conceito é bem interessante, vocês vão ver aqui da empresa. Apesar do nome chamar atenção com AI. Sou Jonas. Ah, tudo bem? Como vai, Jonas? Bom, tudo bem. Então, eu acho que é para eu sentar. Explore aí. Ah, tá mais fácil do que eu imaginava. Sim, então exatamente, já o Renato já está com o projetor, a gente vai fazer aquele esquema que a gente tem feito. Vocês querem botar o slide? Então a gente vai limpar as perguntas dos painéis anteriores e novamente podemos fazer perguntas aí pro pessoal com o slide, né, sli.do, e botar esse númerozinho 2279858 ou via QR Code. Qualquer pergunta é válida, né? E cada um dos nossos palestrantes vai fazer uma pequena apresentação ou depoimento inicial e depois a gente segue para o debate, tá bom? Renato, por favor. Boa tarde a todos. Vamos lá, deixa eu começar me apresentando. Se quiserem pode botar, o Renato acho que tem... Opa. Isso, tá bom. Tem aqui uma pequena apresentação que eu trouxe, primeiro para me apresentar, né? Então, como foi falado aí pelo Ricardo, sou o Renato Perrota, responsável na Volkswagen Caminhões e Ônibus por serviços baseados na conectividade, serviços por assinatura, que incluem aí os nossos planos de manutenção, né, e gestão de frota, e também responsável pela central de experiência do cliente, né, que é a nossa central de atendimento, também conhecida como Chame Volks, onde a gente também tem a sede da nossa torre de controle. E vamos falar, obviamente, aí, né, o tema ecossistemas, né, e novos modelos de negócio em transporte. Então, trazer para vocês aqui o nosso ecossistema, né, que a gente chama de Volkscare. E eu gosto muito de falar o que vem a ser o Volkscare. Care do inglês, né, pode trazer duas traduções que eu gosto bastante. Uma delas fala em cuidar, né? Eu cuido, e a outra que também é eu me importo, né? Então são 2 traduções que a gente traz do Care. Então é mostrar que a Volkswagen, além de cuidar da sua frota, cuida da frota dos seus clientes, ela também se importa com a frota dos nossos clientes. É um conjunto de soluções que traz através da conectividade Rio, né, os nossos planos de manutenção, que são conhecidos como Volks Total, o nosso atendimento Chame Volks, a nossa torre de controle, também conhecida como Volks Uptime. Então, aí é a torre de controle que é orientada a trazer para os nossos clientes a máxima disponibilidade da frota, ou seja, veículo comercial, caminhão, ônibus, foi feito para rodar, foi feito para gerar riqueza, e esse é o nosso principal objetivo: permitir que os clientes tenham seu veículo rodando e gerando riqueza para os nossos clientes. E também complementada aí por peças e acessórios, é um conjunto, é um guarda-chuva, um ecossistema de soluções completas. E aqui gostaria de trazer para vocês algo que a gente está anunciando aqui na feira, né? Então é uma novidade, é um lançamento, né? A gente está bem feliz com esse lançamento, que é o Volkscare School. Então, o Volkscare School é um treinamento inteligente para motoristas, né? Personalizado por inteligência artificial. E aí, o que vem a ser, né? Cada motorista tem um perfil. Então, esse perfil vai trazer, através aí da conectividade Rio, vai trazer para o gestor de frota: olha, esse motorista tem ali determinados, que a gente chama de erros por quilômetro, ou também alguns frotistas chamam de infrações, né?
O cara pisa demais no pedal do acelerador, pisa demais no freio, deixa o veículo ligado, ar-condicionado rodando, ou ar-condicionado ligado com o veículo parado, que a gente chama ar-condicionado em ociosidade. Então ele pega esse perfil desse motorista, cada motorista tem um perfil, não faz sentido montar uma trilha de desenvolvimento de conhecimento para os motoristas que têm comportamentos diferentes. Então, o que esse aplicativo faz? Constrói uma trilha e direciona essa trilha de desenvolvimento exclusivamente para cada um desses motoristas. Então, com muita satisfação, a gente está fazendo esse lançamento aqui na Latibus, né? Então, traz esse padrão de comportamento, busca trazer, obviamente, os melhores resultados. E o que é muito legal dizer aqui, né? Que ele também é baseado em gamificação. O que tem a ser essa gamificação, né? A gamificação, ela tem o famoso puxar a régua sempre para cima, né? À medida em que a gente chega num patamar que é considerado bom, a gente já pode buscar o patamar melhor ainda. Então, a gamificação, ela começa a provocar os motoristas a querer fazer melhor. E isso traz um ciclo, né, virtuoso para essa gestão de frota. Então, com muito orgulho, esse lançamento que a gente trouxe e apresentou aqui na Latibus. Então, tem um vídeo aqui que eu também gostaria de trazer para vocês, que fala um pouquinho sobre o Volkscare de uma maneira mais ampla. Quer saber como a Volkswagen Caminhões e Ônibus garante a disponibilidade da sua frota, mesmo depois que o seu veículo sai da concessionária? Então vem comigo! Na verdade, é quando o seu veículo ainda está na estrada que começa a nossa jornada de cuidado ao seu lado. O Volkscare é um sistema completo de soluções que ampliam a disponibilidade dos seus veículos com máxima eficiência e ainda mais rentabilidade. O Volkscare é composto por 4 pilares essenciais: a conectividade Rio, o Volks Uptime, Volks Total e a melhor rede de concessionárias do Brasil. Rio é a solução de conectividade da Volkswagen, interligado com toda a rede de concessionários e com dados em tempo real para decisões estratégicas. O Rio mantém sua frota conectada e sempre disponível. Diagnose remota e agendamento de serviços, planejamento de manutenções e reparos, gestão completa do veículo com todo o histórico de manutenções e soluções flexíveis de manutenção preditiva que previnem paradas inesperadas, otimizam a disponibilidade do seu veículo com maior tempo de operação, eficiência e controle. Rio é uma tecnologia mais atual, né? Onde mostra muito detalhe da operação que você não conseguia acompanhar, né? Por exemplo, eu tenho um hoje no Mato Grosso, está carregando lá, do Mato Grosso até a descarga, da onde ele carregou até a descarga, dá 1.500 km. Então, o que se passa dentro desses 1.500 km? Então, eu não sei. Eu sei o que o caminhão mostra. É um pneu, é uma avaria, um consumo. Mas com o Rio é diferente. Com o Rio você tem o feedback full time. Você tem um raio-x do que está acontecendo na sua operação. Eu acredito que hoje, a minha operação, o Rio representou uma média de 10% de economia de combustível. Então, eu vejo que a tecnologia do Rio é fundamental hoje no transporte. Conectividade Rio é mais disponibilidade e lucratividade nas suas operações. No Volkscare, tudo está interligado. O Volks Uptime utiliza a conectividade Rio e a vigilância constante de uma torre de controle para monitorar alertas do veículo, antecipar manutenções e orientar qual é a melhor decisão. Tudo isso em tempo real, com suporte técnico especializado e rede de atendimento integrada. Com o Volks Uptime, a solução chega na oficina antes do seu caminhão. E o pit stop da sua frota passa assim, ó. Porque no transporte, cada minuto parado conta. O Volks Uptime nasceu para garantir a máxima disponibilidade no seu veículo. E se você quer uma solução completa, o Volks Total
o plano que garante a disponibilidade da sua frota. Com ele, você garante o controle completo dos seus custos de manutenção, sem surpresas, sem burocracia e sob medida para o seu negócio. Ele garante cobertura nacional, previsão de gastos e manutenção preventiva, suporte técnico 24/7 e peças originais. Fala se essa não é uma solução sob medida para garantir a disponibilidade do seu veículo e maior valor de revenda? E quando o seu veículo estiver conectado com o Rio, seu Volks Total tem condições ainda mais especiais. Para completar o sistema de atendimento VolksCare, a Volkswagen Caminhões e Ônibus conta com mais de 150 concessionárias estrategicamente distribuídas por todo o Brasil. Elas contam com torre de controle interligada com a frota circulante da região e são capazes de agilizar o atendimento, programar manutenções preventivas e assegurar a disponibilidade de peças. A rede conta ainda com uma equipe ágil e totalmente treinada, qualidade garantida. Tá tudo certo aí? Que bom! E aqui, ó, não tem hora ruim não. Vários concessionários estão com jornada estendida ou segundo turno para garantir a disponibilidade do seu veículo. E também tem ferramentas de diagnósticos modernas e eficientes. Até hoje, no que eu precisei, serviço de pós-venda 100%, muito bom atendimento, plano de manutenção, serviço do Rio, sempre fui bem atendido pela equipe, né? Uma resposta bem rápida. Então, eu entendo que o serviço foi prioritário, né? E se precisar parar, temos salas de espera bem confortáveis e dormitórios, porque atendimento bom é quando o caminhão e motorista sentem o mesmo cuidado. E se você precisa de atendimento dentro da operação, temos carros oficinas sempre a postos. A gente está onde você precisa, porque nossa jornada ao seu lado só faz sentido quando o seu negócio não para de rodar. Isso sim é uma parceria de sucesso. Rio, Volks Uptime, Volks Total e a melhor rede de concessionários do país. Isso é VolksCare, o parceiro certo para a sua jornada. VolksCare, disponibilidade para a sua frota e rentabilidade para você. Legal. Bom, só então para concluir, vejam que muitas vezes aí a gente fala de negócio. Então, mais do que conectar veículos, a gente conecta negócios. Tá bom? Obrigado. Legal, Renato. Interessante ver a evolução aí do Rio também, né? Que já tivemos em outras jornadas aqui no Frotas e o que a gente está comentando aqui um pouco antes. O Rio sempre teve essa visão de integração, né? De stakeholders. Então, acho que tem tudo a ver com o nosso debate aqui. Vamos para o nosso próximo palestrante, depois a gente debate um pouco mais. Jonas, por favor, se está funcionando aí seu microfone. Se puderem botar a apresentação do Jonas. Tem um passador de slide aqui, Jonas? Acho que só o título está errado aqui do painel, né? É verdade, estava certo antes. Aqui tá o título aqui do meio está ainda do painel anterior, pessoal, do ecossistema. Vamos corrigir isso, mas podemos botar já a apresentação do Jonas da Orbe do Brasil. Tá bom. Diz que está dando aí um pau para abrir o PowerPoint do Jonas. Então, podemos passar para o Walter, enquanto o pessoal olha ali, que acho que está mais pronto, e aí, na sequência, você fala, Jonas. Então, vamos improvisar aqui. Mas, Jonas, então, já, vamos ver a Orbe Brasil. Então, vamos com o Walter. Antes, o nome já resolvemos aqui. O Walter, que também já esteve conosco na época da Praxio, eu acho, mas, salvo engano, e agora, com esse projeto, é bem interessante. Explore aí. Alô. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Eu imagino que alguns já cansados de tanta conversa, de tanta palestra, e a expectativa agora é a gente falar bem rapidinho sobre um assunto que deve estar na cabeça de todos vocês, que é dado. Dado é uma informação, são as informações que estão disponíveis na empresa, e essas informações elas
não estão sendo usadas como deveriam ser usadas. Então nós temos muito dado, nós temos pouca decisão e nós temos uma lacuna estrutural muito interessante. O que nós identificamos dentro do nosso mercado de trabalho? Que as empresas todas têm muitos sistemas. E esses sistemas, eles são de excelente qualidade. E nós temos encontrado sistemas maravilhosos, sistemas de gestão de empresas maravilhosos, sistemas de telemetrias maravilhosos, sistemas de bilhetagem eletrônica maravilhosos, só que eles funcionam somente dentro do seu mundo. Eles não conversam entre si. Então isso gera um custo para a empresa, um custo para gerar informação, para administrar essa informação. Nós identificamos a possibilidade de integrar todos esses dados e nós desenvolvemos uma ferramenta que faz exatamente isso. Ela integra todos os dados de todas as empresas, de todos os sistemas da empresa. Então, quando nós iniciamos um processo, nós importamos 3 anos de históricos da empresa e passamos a gerenciar totalmente a manutenção da empresa. Isso, na verdade, se chama ecossistema. É um ecossistema. Decisões. Eu não vou entrar no sistema, não vou fazer a apresentação do sistema. Eu quero falar um pouquinho mais conceitualmente com você sobre o que significa não gerenciar o dado que está lá com você. Porque esse dado está lá com você. Ninguém vai criar esse dado novo. Esse dado já existe. Então, tem algumas coisas que a gente chama de custo oculto. E custo oculto é aquele custo que eu não gerencio. Ele existe, ele sai do meu bolso, mas eu não consigo gerenciá-lo. Eu tenho aqui 3 exemplos só para ilustrar, mas eu não estou... Mas é só para a gente ilustrar. É muito comum a gente chegar numa empresa de transporte e perguntar assim para o dono da empresa: qual que é a sua média de consumo de combustível? Aí vocês mesmos podem me responder que ele diz assim, 2,8, 2,7. Parece que é a mesma coisa. 2,8, 2,7 parece que é alguma coisa, é a mesma coisa. Só que se a empresa rodar 200 mil quilômetros por mês ou 1 milhão de quilômetros por mês, isso pode significar por ano qualquer coisa em torno de 570 mil reais. 570 mil reais, a gente tem que trabalhar quase uns 10 dias para ganhar, não é? No salário da gente. Mais ou menos isso, não é? A mesma coisa acontece já tempo encerrado. Vocês param de me sacanear, né? Ó. A mesma acontece, por exemplo, com uma conta muito menor, que é o óleo lubrificante. Quando eu não controlo o óleo lubrificante, pode parecer um nada, R$10 a cada 1.000 quilômetros. Só que depende de quanto eu ando, vai virar 120 mil reais por mês. E pneu e combustível, também tem um monte de informação lá e eu preciso gerenciar. O sistema sem o gerenciamento, ele é só custo operacional. E nós gastamos um tempo gigantesco para gerenciar isso. Então, o nosso objetivo é trazer essa decisão para a mão do gestor de uma forma muito rápida, que é usando a inteligência artificial. A IA, ela faz a integração de todos esses sistemas, e a partir daí, então, ela se transforma numa camada de complexidade para a decisão, onde a gente vai tomar a decisão com base nos dados e usar os dados que estão na empresa. Então nós desenvolvemos essa ferramenta que vai fazer isso.
Ela identifica, por exemplo, a previsão de falha, quais são os veículos que estão com probabilidade de falha nos próximos 1000 quilômetros. A gente identifica a eficiência do combustível, a gestão de peças e pneus e trazendo uma priorização gerencial. O fato que eu gostaria de trazer para a gente debater aqui hoje é que o ganho não é mais tecnológico. O dado já não é mais uma questão de tecnologia. O dado agora é uma questão de economia. Se eu não usar o dado, ele vai estar lá e eu vou ficar para trás. A transição começou. E a pergunta que se faz agora é quem vai liderar isso. E a tese que eu trago para vocês, para a gente pensar nessa tese, é que dado operacional já existe. Você está com ele lá. Falta ação para transformar isso numa ferramenta de trabalho. E essas ferramentas, elas estão disponíveis. Nós estamos aqui na feira, no stand B23. No stand B23, nós estamos lá com o nosso stand, onde nós estamos mostrando o nosso produto. Nesse QR Code aqui, tem um e-book de presente para vocês, falando sobre 5 maneiras de usar o dado melhor na sua empresa. Então eu vou deixar aí um pouquinho e posteriormente vai ser um prazer recebê-los lá no nosso stand. Muito obrigado. Muito bem. Obrigado, Walter. Ótimo. Vamos discutir na sequência. Vamos botar o slide. Bom, vocês já entraram com esse aqui. Não, então não. Eu queria só lembrar o pessoal que tivemos essa intercorrência aí, que continuamos com o nosso Slido, quem quiser fazer perguntas, mas vamos agora com a apresentação do Jonas. Jonas, a gente vai tentar via Canva para passar os videozinhos, porque o Jonas tem uns videozinhos, se não der, a gente vai no PDF, mas está aí a apresentação. Obrigado, desculpa a inconveniência, mas obrigado pela presença, Jonas. Vamos lá. Tudo certo. Primeiramente, sou o Jonas, sou CEO da Orb do Brasil, uma empresa de Caxias do Sul, especializada no desenvolvimento de equipamentos de hardware para ônibus. Tá? Esse é o nosso time, até a Nath, não sei se está aí, a Nath do marketing perguntou, tá, mas tu quer que eu faça uma capa para a tua apresentação? Não, essa é a capa. Essa é a capa, que é o nosso time, são 60 pessoas. Eu tenho o prazer de dizer que as 60 pessoas estão aqui, algumas estão aqui na plateia, até queria pedir uma salva de palmas para o time da Orb que está aqui. Obrigado por terem vindo me ver falar aqui, inclusive. E a gente está localizado em Caxias do Sul. E aí, quando me falaram que tinha um painel falando sobre ecossistema, falei, pô, eu queria muito participar, porque é a palavra que eu acho que eu mais falo dentro da empresa. A gente fala muito de ecossistema, porque a gente pensa em ecossistema de duas maneiras. Eu vou falar para vocês quais são essas duas maneiras. Aqui a gente tem, falando de produtos, a ideia não é aqui ficar falando do que a gente faz, de produtos exatamente, mas sim quem a gente é, né? A gente desenvolve hardware, software e serviços para a indústria do ônibus, tá? E olhando para os atores que estão envolvidos nessa indústria do ônibus, que a gente tem aí o frotista, o fabricante do ônibus, o frotista, o motorista e o passageiro. Então, tudo que a gente vai desenvolver, a gente olha para esse ecossistema, todo produto que a gente vai desenvolver, a gente considera todos esses atores que estão nesse ecossistema. Então, aqui eu vou ler, aqui a Orb acredita em uma tecnologia embarcada, pensada como ecossistema, hardware, software e serviço, trabalhando de forma integrada para entregar uma experiência única para todos os atores desse ecossistema. Tá? Então, a gente pensa em ecossistema como duas coisas, como estrutura de negócio e como plataforma de produtos. Tudo que a gente vai fazer, a gente pensa dessa maneira. Como que a Orb está organizada no mundo, vamos dizer assim, tá? É uma empresa brasileira, com sede em Caxias do Sul, mas o que a gente tem aqui? Basicamente, a gente tem, em Caxias do Sul, um centro de desenvolvimento, onde a gente tem laboratório de teste, equipe de desenvolvimento de software, hardware, projeto mecânico, enfim, a gente desenvolve toda a solução. A gente tem algumas unidades aqui espalhadas pela América Latina, expandindo constantemente isso.
Esse slide está atualizado, mas por pouco tempo. Então, Brasil, México, Colômbia, Peru, Argentina. E essas unidades aqui são unidades de negócio que fazem o atendimento, geralmente OEM. Então, o nosso cliente principal, digamos assim, onde a gente fornece o produto, é a encarroçadora, quem fabrica o ônibus, tá? Então, essas unidades aqui, que são as country units, que são as unidades de cada país, elas trazem a demanda. Então, desde um carregador USB, por exemplo, que é um produto que a Orbi desenvolve, um servidor de entretenimento, enfim, traz a demanda, traz para o Tech Center, que é onde está o núcleo de desenvolvimento da Orbi. A gente desenvolve toda a parte de software, hardware, como eu falei, o desenho do produto, a solução completa, e aí fabrica isso, às vezes na China, alguma coisa no Brasil, mas preferencialmente onde a gente tem um escritório em Guangzhou, na China. Então, é dessa forma que a gente está estruturado. Então, a gente exporta para o Brasil, México, Colômbia, Peru e Argentina. Essa é a Orbi do Brasil, a empresa brasileira, caxiense, que tem essa estrutura aqui. Aqui alguns dados da Orbi que eu gosto muito de trazer, trago isso muito para a equipe interna também, para entender o quão dinâmico é esse mercado de tecnologia, esse mercado que a gente está inserido. Então, aqui, mais de 90% dos nossos produtos tem propriedade intelectual própria, então, registro de patente, desenvolvimento de ferramental, design, enfim, propriedade intelectual da empresa. E esse dado aqui é um dado que eu acho muito legal, que eu preciso explicar ele, porque ele não fica tão óbvio. Que mais de 47% do faturamento da empresa é uma empresa principalmente de hardware, tá? Hardware para encarroçadora, OEM. A gente fornece para Marco Polo, para buscar o hardware. Mais de 47% do faturamento vem de produtos que têm no máximo 2 anos de vida. O que isso quer dizer? Se eu parar de desenvolver, se eu parar de criar, se eu parar de criar novos produtos agora, daqui 2 anos eu vou ter 47% de faturamento a menos. Então, assim, é muito dinâmico. A gente precisa estar inovando constantemente. Todo mês a gente está lançando produto. A gente está aqui na feira com um stand bem legal ali, que tem um simulador do ônibus. A gente desenvolveu no nosso stand, a gente desenvolve todo um ecossistema de produtos conectados que depende de o ônibus andar para ele acontecer. Entretenimento para os passageiros, anúncio de paradas, uma série de produtos. A gente colocou um simulador um simulador de direção de ônibus, né, no nosso stand, e os nossos produtos estão conectados a esse simulador, a esse videogame. Então, tu consegue simular uma viagem real com os produtos interagindo de forma real ali, bem legal. E aí aqui a gente tem, como eu falei, todo o desenvolvimento próprio, desenvolvimento no Brasil, principalmente em Caxias do Sul, de ferramental, design, software e tudo mais, desenvolvimento de parceiros estratégicos, enfim, a Orbi basicamente, em linhas gerais, é isso que a gente faz, é dessa forma que a gente está estruturado, tá? Aqui eu trouxe alguns exemplos de empresas que tenham o mesmo pensamento, a mesma forma de estrutura de negócio, como ecossistema. Empresas como Apple, Samsung, Nike, Dell, Tesla, Intel, todas têm mais ou menos o mesmo conceito, que é o quê? Focar muito em colocar energia no desenvolvimento da solução. Então, existe um problema, né? Vou dar um exemplo de um produto que a gente tem patente. Todos os ônibus hoje têm carregador USB. Existia um problema no mercado, que era o quê? O dono da frota lá, o dono do ônibus, tem um carregador USB, foi lá o passageiro e colocou um chiclete, colocou um palito de dente, alguma coisa assim. Estragou o carregador USB. O que tem que fazer? Trocar o carregador USB. Eu não tenho os dados aqui, mas gera um custo de manutenção altíssimo para o frotista, porque ele tem que ir lá e trocar o carregador USB. A Orbi desenvolveu uma tecnologia que eu consigo trocar, se chama EasyFix, que eu consigo trocar só o cartucho, só o conectorzinho USB. Então, custa uma fração de trocar um carregador USB e acabou virando o padrão da indústria do ônibus hoje. 100% das encarroçadoras utilizam a nossa tecnologia patenteada, que chama EasyFix, para a parte de USB. Então, se for no ônibus da Marco Polo, for na Comil, Mascarello, todos vão ter a nossa tecnologia ali embarcada. E como que surgiu essa tecnologia? Justamente através desse modelo de pensamento. A gente foi lá, identificou um problema e a gente foca a nossa energia em resolver o problema, em desenvolver a solução. A produção a gente não entende que seja a coisa mais importante. A gente está focado em resolver o problema do cliente, seja do frotista, seja do motorista, depois eu vou falar essa questão de como a gente gera valor para o motorista, né? Ou seja, para o passageiro.
Aqui eu trouxe uma imagem do Tech Center, a gente está ainda concluindo, a gente vai fazer a inauguração no final do ano. O que a gente tem aqui em Caxias do Sul, que é basicamente assim, algo que talvez tenha poucas unidades dessa, acho que no Rio Grande do Sul não sei se tem alguma, mas o Tech Center ele vai ter 2 pisos. Na parte de baixo, só a parte de teste de laboratório e homologação. Então a gente tem teste de umidade, de temperatura, de vibração, teste de inflamabilidade, enfim, todos os testes que a indústria automotiva exige, a gente vai ter aqui no nosso laboratório, e na parte de cima toda a parte de desenvolvimento. Então, isso basicamente é a Orbe, foco total na parte de desenvolvimento de produto, solução do problema dos clientes. Aqui é basicamente o resumo do que eu acabei de falar, né? O Tech Center, então, laboratório completo, testes rigorosos. O que a gente... Uma característica que a Orbe tem muito forte é a agilidade no desenvolvimento. E aí a gente percebeu que tinha um gargalo ali, que era a parte de homologação de produto. Então, como a gente fornece OEM, a gente vai lá vender um carregador USB, por exemplo, como eu falei para Marco Polo. Eu desenvolvo o produto, eu preciso apresentar uma série de documentação, de testes, seguindo as normas automotivas. E a maior parte desse desenvolvimento travava justamente quando a gente precisava testar o produto, mandar para laboratórios, entrar na fila para fazer um teste de salt spray, um teste de umidade, enfim. A gente entendeu, cara, a gente precisa aumentar a nossa agilidade e o gargalo está aqui. Vamos trazer isso para dentro de casa. A gente trouxe, agora a gente tem o nosso próprio laboratório, que inclusive a gente disponibiliza para a comunidade, inclusive para concorrentes, que quer testar um produto, que quer ter uma confiabilidade maior de seus produtos, a gente disponibiliza isso, porque para nós é um investimento que se tornou muito importante para ganhar ainda mais agilidade nesse desenvolvimento. E aí a gente vem aqui para a parte, eu falei um pouco de ecossistema como estrutura de negócio, né, como a gente está estruturado, com o Tech Center, China e tudo mais, e aqui é como plataforma de produtos. Como eu falei, tudo que a gente desenvolve, todos os produtos que a gente desenvolve, a gente precisa estar olhando para todos os atores do ecossistema. Então, tem coisas que para Marco Polo é importante, para Comil é importante, mas tem coisas que para Garcia é importante, que é o frotista. Tem outras coisas que são importantes para o motorista e outras para o passageiro. Eu preciso olhar para todos esses atores na hora que eu estou desenvolvendo uma solução e um produto. Então, a gente tem aqui, na parte de encarroçadoras, o que mais pega na encarroçadora, assim, é a gente ter confiabilidade, então toda essa parte de teste de produto, tem um produto que não vai dar problema lá na frente, que não vai dar assistência técnica, e a questão de estoque, de ter estoque imediato, just in time, para fornecimento. Motoristas. O motorista, hoje a gente tem como meta deixar o motorista focar em fazer uma coisa só, que é dirigir. E não precisar operar um monte de equipamentos, né? A gente é fornecedor de equipamentos tecnológicos e a gente não quer deixar essa carga para o motorista. Então, aí nasce o sobrinho, que eu vou falar um pouquinho depois. E aí, na parte de frotistas, é a eficiência aqui, muito do que os colegas aqui falaram, né, sobre eficiência operacional, sobre economia de combustível e tudo mais. A gente fornece muitas, não só dados, né, mas o mais importante, nós estávamos falando com um cliente agora, lá no nosso stand, de fornecer informações. Eu tenho um monte de dados aqui, eu tenho onde que o ônibus está, eventos de freada brusca, de aceleração, consumo de combustível. Tá, mas eu preciso da informação, do insight para tomada de decisão. Não adianta nada ter dados, eu não consigo tomar decisão só com os dados soltos, assim, né? E aí, para os passageiros aqui, no fundo, a gente entende que o que o passageiro quer é que a viagem passe o mais rápido possível. Ele ir de um lado até o outro, passar do mais rápido possível. Se ele pudesse fechar o olho e abrir e estar do outro lado, é o que o passageiro gostaria de fazer. E a gente usa a tecnologia para fazer com que esse tempo passe mais rápido, né? Acelerar o tempo através da tecnologia, através do entretenimento e todas as soluções que a gente tem. Aqui é uma solução que a gente tem que se chama Sobrinho. Então, o que é o Sobrinho? Tá? Ele é, de fato, uma plataforma, que aí entra de novo a palavra ecossistema, né? De hardware e software integrado, onde eu tenho uma solução que, basicamente, o que o motorista precisa fazer é dizer para onde ele vai. Eu estou saindo de São Paulo, vou até Minas Gerais. A partir daí, o Sobrinho assume o controle do carro e faz tudo o que está pré-programado. Então, ele anuncia a próxima parada, por exemplo, ele pode fazer anúncios publicitários, ele pode controlar a climatização, a iluminação do ônibus, ele é toda uma automação
que ocorre de acordo com as coordenadas de GPS do ônibus. Então, eu posso, por exemplo, quando o ônibus está passando na frente de um hotel, fazer uma publicidade daquele hotel. Quando o ônibus está saindo de um terminal rodoviário, executar automaticamente um vídeo de segurança falando sobre sanitário, sobre cinto de segurança. Enfim, eu consigo fazer com que o motorista fique focado na direção e o passageiro seja informado. Além disso, eu coleto uma série de dados, coordenadas de GPS, velocidade e tudo mais, e eu levo essas informações para o frotista tomar as decisões dele. Então, no nosso caso, por exemplo, a gente tem a plataforma que chama o Portal do Sobrinho, que aí é uma ferramenta para o frotista, onde o frotista vai lá e ele pode ver a viagem do ônibus. Então, o ônibus saiu de São Paulo, foi até Minas Gerais. Eu consigo ver tudo por onde o ônibus passou e todos os eventos que eu tive ao longo dessa rota. Então, se eu tive uma aceleração brusca, se eu tive uma freada brusca, se eu tive um excesso de velocidade, se eu tive, por exemplo, ele está integrado com a parte de câmeras e DVR. Se eu tive, por exemplo, um evento qualquer, como, por exemplo, uma freada brusca. Não é só o aviso de freada brusca. Eu tenho a freada brusca e eu tenho um clipe das câmeras instantaneamente do que aconteceu quando ocorreu aquela freada brusca, tá? Mas geralmente tem uma câmera virada para frente, passageiros e para trás. Eu vou ver exatamente o que aconteceu, quais foram as circunstâncias que geraram aquela freada brusca. Então, a gente tem alguns cases bem legais aqui, inclusive um dos clientes que estava ali conversando é a Santa Cruz. A gente tem um outro case bem legal na Argentina. E esse ônibus aqui da Santa Cruz, ele tem uma coisa muito legal, que ele anuncia para os passageiros automaticamente quando o ônibus está saindo de uma estação rodoviária, quando o ônibus está chegando em uma estação rodoviária. Eu vou simular aqui para mostrar, olha que legal. Nós estamos saindo de Santa Maria. Nosso próximo destino é Santa Cruz do Sul. E aí ele tem uns recursos bem legais, por exemplo assim, quando ele está chegando numa estação rodoviária, e aí automaticamente ele mostra uma câmera panorâmica, uma câmera que tem instalada lá na frente do ônibus, para o passageiro ver aqui nos monitores o que está acontecendo lá. Então, chegando na rodoviária, por exemplo, né? Então aqui, ó, ele está mostrando uma câmera, no caso que o ônibus está parado na oficina, né? Mas ele mostra uma câmera aqui em alta definição para os passageiros poderem ver o que está acontecendo lá fora. Então, esse é só um exemplo do que o sobrinho faz. Acho que aqui tem um vídeo, talvez, da Argentina. Olha que legal, estou aqui na Argentina, dentro de um ônibus, dentro de um Comil 1050, e esse Comil está equipado com todo o sistema digital da Orbe e o sobrinho. Então, olha que legal o que acontece quando o ônibus, por exemplo, está saindo de Buenos Aires. Salimos desde Terminal de Buses de Buenos Aires. Nuestro próximo destino es Terminal de Buses de Mendoza. Nos acercamos a Terminal de Buses de Mendoza. E aí, quando ele chega no terminal, ele vai anunciar a mensagem aqui de chegamos. Olha só que legal. Llegamos a Terminal de Buses de Mendoza. Então, no caso, esse é um recurso que traz um benefício para o passageiro, né? É um dos exemplos do que o sobrinho faz. Aí, talvez vocês já tenham se perguntado, eu falei umas 3 ou 4 vezes sobrinho, por que o nome é sobrinho? E aí, esse nome ele surgiu justamente de um caso que a gente foi para campo, a gente estava apresentando uma frota de ônibus para um cliente, e a gente estava apresentando para os motoristas toda a tecnologia que a gente tem. Então, a gente tem uma central multimídia, onde eu consigo colocar conteúdo para os passageiros, eu consigo fazer uma série de coisas. E aí, para o motorista, muitas vezes, isso pode parecer complicado. E aí o motorista falou assim, nossa, seria legal se meu sobrinho estivesse viajando comigo, para operar esse sistema aqui todo tecnológico. E daí surgiu a ideia, não, a gente tem que fazer algo que tire o peso de fazer essa parte de anúncios, essa parte de controle de entretenimento, até o controle de iluminação, inclusive, né? Das mãos do motorista, deixa ele focado em dirigir, e o sobrinho faz o resto. Então, o sobrinho é como se fosse o copiloto virtual do motorista que acompanha ele na viagem. Eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui. Aqui, eu não sei o que tem nesse QR Code exatamente, talvez seja o meu contato, talvez seja o meu LinkedIn.
E aí eu fico à disposição para qualquer coisa. Agora a gente começa aqui um debate sobre esse tema. Muito obrigado. Muito bom, legal, Jonas, ótimo. Muito bem. Bom, pessoal, se vocês puderem, estão botando aqui o nosso slide. Acho que com essas intercorrências aqui, ou vocês estão cansados de mandar perguntas, mas quem quiser, está valendo nesse painel também, seja via QR Code ou via aí o hashtag. Temos uma pergunta apenas, que está também como anônimo, e quem quiser pode botar o seu nome aqui, que eu vou dar a referência para quem perguntar, senão vem como anônimo mesmo. Vou fazer a pergunta que está aqui, já que tem uma para, e que acho que faz sentido, e vocês falaram um pouco também, e que pergunta assim, qual será o impacto de inteligência artificial na gestão e para o gestor de frotas? Então, acho que inteligência artificial virou um certo buzzword, mas ao mesmo tempo a gente sabe que tem um potencial gigantesco, tem o uso interno dentro das próprias empresas e os operadores também estão querendo entender, Eu uso IA, o meu parceiro tem IA, e acho que é uma pergunta pertinente, seja do ponto de vista o que IA vai transformar no efetivo uso desse mundo de tecnologias de informação, e seja como ela pode transformar o papel do gestor, do outro lado. Que visões vocês têm sobre isso? E o que vocês já enxergam de aplicação de inteligência artificial? Talvez a gente pudesse começar uma rodadinha por aí. Podemos seguir, talvez, nessa primeira ordem de quem apresentou aqui, Renato, Walter e Jonas, mas depois fica à vontade aí, cada um poder ir falando. Oi? Bom. Está saindo? Acho que está. Então, tá bom. Falando de inteligência artificial, principalmente aí como você falou, na mão do gestor, acho que é importante a gente entender a inteligência artificial, como que a gente tem trabalhado isso, nas nossas aplicações? A gente tem procurado trabalhar com agentes especializados em temáticas, Então não adianta eu colocar uma inteligência artificial genérica que vai lá pegar um problema que o gestor de frota está trazendo para ele e trazer uma resposta genérica. Aí um outro usuário vai e faz uma pergunta parecida, mas o prompt dele ligeiramente diferente. Somos pessoas diferentes, cada um escreve o prompt de uma forma diferente. Vai vir uma resposta completamente diferente. Então, é importante entender que a inteligência artificial em gestão de frota precisa trazer camadas com especialistas, Agentes especialistas em resolver temáticas, Então, se a gente está falando de uma questão de manutenção, por exemplo, quero fazer aqui a gestão da manutenção. Para eu conseguir fazer a gestão da manutenção, o meu agente ele precisa ser especializado em manutenção. Então, é um agente que tem que ser desenvolvido, treinado, capacitado para poder trazer soluções especializadas em manutenção. Se eu estiver falando em eficiência, consumo de combustível, por exemplo, é aquilo que a gente apresentou um pouquinho antes, Então, soluções que vão identificar o comportamento de cada motorista e traçar uma trilha de desenvolvimento para esses motoristas, Não adianta, você pode chegar lá para a IA e falar assim, olha, eu tenho um motorista que gasta 15% a mais de combustível do que o motorista B. Que solução que eu tenho para isso? Sei lá que a IA pode responder, ela pode até chegar à conclusão e falar, olha, desliga o motorista que consome mais, que ele está, inclusive, não contribuindo com o meio ambiente, mas não é uma solução ideal. A gente sabe aí, a gente tem visto aí a dificuldade que é a contratação de mão de obra, hoje a dificuldade, de você manter motoristas, Caminhoneiros, por exemplo, têm tido muita dificuldade dos seus filhos quererem ser caminhoneiros, e também motoristas de ônibus, enfim, é uma dificuldade. Então, eu entendo que esse motorista é um ativo valiosíssimo dentro da companhia. Então, entregar uma trilha de desenvolvimento, uma trilha de conhecimento, favorece e desenvolve esse ativo, Então, eu vejo que a IA ela precisa ser trabalhada dentro de temáticas, dentro de especialidades, e poder trazer, de fato, soluções
para aquele ambiente corporativo. Legal, maravilha. Walter, qual é um pouco sua visão? Talvez também um pouco esse tema do gestor de frota, se muda aí o perfil e como que ele lida com isso. Dentro dessa mesma linha, nós estamos trabalhando nós lançamos um produto há 1 ano e pouco, 1 ano e meio, e esse produto, hoje nós estamos com 5.000 veículos e 20 empresas operando, está muito no início do processo ainda de implantação. Mas o que nós temos percebido é que existe uma demanda muito latente sobre a IA. Todo mundo fala da IA, mas eu preciso falar sobre isso. Eu preciso dizer que a IA, ela é uma ferramenta tal qual nós usamos durante muitos anos. Algumas pessoas com mais idade como eu, hão de se lembrar que um dia chegou o Excel. E quando chegou o Excel, foi um escândalo, porque ninguém queria largar o papel. Aí depois, passou algum tempo, chegou um sistema de gestão e ninguém queria largar o Excel, porque o Excel era segurança. A IA é uma ferramenta. E o que nós temos percebido na aplicação do nosso sistema é que essa ferramenta, ela depende muito do profissional. Então nós temos lá a nossa ferramenta, ela traz perguntas para o profissional que eram informações que ele sabe que tem. Só que para ele conseguir aquelas informações, ele demora muito tempo. Então nós estamos entendendo que a IA, a inteligência artificial, ela tem 2 aspectos totalmente separados. Tem o pessoal do desenvolvimento, que esse pessoal tem um nível de uso e de relação com a IA, e temos nós, pobres mortais, que vamos usar a IA. Eu duvido que alguém aqui, ou na maioria de nós aqui, não sabe como é que funciona por trás o Word. Mas nós usamos o Word. Não sabe como é que funciona por trás o Excel, mas nós usamos o Excel. Nós vamos usar a IA. Talvez nós não seremos aqueles usuários de conhecer perfeitamente toda a estrutura de como funciona a IA. Mas eu queria deixar se posso dar um conselho. Aprenda a perguntar. Nosso amigo disse ali que dependendo do que você perguntar, pode vir respostas absurdas. E é verdade, a pergunta vem dependendo de como você fizer a pergunta. Então aprenda a perguntar e você será aquele profissional diferenciado usando a IA. Alguns de nós será especialista em IA, mas nós não precisamos ser especialistas. Nós precisamos usar e não ter medo do que vem por aí. Porque um dia nós já tivemos medo de outras coisas. O que eu queria complementar vai bem ao encontro do que você está falando aqui. Eu acho que o fundamento ele não muda com o advento da IA. O fundamento continua sendo o mesmo. Então, de que forma que a IA vai transformar aquilo que a gente faz? O problema continua sendo o mesmo. A gente sai de casa todo dia para trabalhar, todo mundo resolve um problema, senão não precisaria sair de casa. Todas as empresas existem para resolver um problema. Então, fundamentalmente, o fundamento é o mesmo, resolver problema. A IA vai facilitar muito mais, ela tem facilitado, inclusive para nós ali também, de resolver esse problema de forma mais eficiente, mais rápida, mas não dá para esquecer, está cheio de gente resolvendo um problema que não existe, né? A gente fala do rebobinador de DVD, né? Depois que, quando tinha fita cassete, tem muita gente que, mostrei a idade agora, mas tem muita gente que não sabe, mas, pô, não adianta desenvolver um rebobinador de DVD, uma coisa que não tem utilidade nenhuma. E com a IA, todo mundo virou desenvolvedor, todo mundo consegue fazer código agora, mas aí esquece o fundamento. O fundamento é, tá, beleza, qual é o problema que eu tenho para resolver, que eu vou usar a IA para resolver? Então, eu acho que isso não pode ser esquecido. Mas a gente tem utilizado demais, por exemplo, eu vim da área bem técnica, sou formado em ciência da computação, e eu me lembro lá atrás, quando a gente fazia
trabalho da faculdade para fazer redes neurais, para fazer sintetização de áudio, por exemplo. Era uma coisa praticamente impossível. Hoje, o Sobrinho, que é o sistema que a gente tem ali, a gente tem um sistema que tu escreve o texto, escolhe o tipo de voz, a entonação, o detalhe, e a voz sai humana, ela sai perfeita. Então, assim, olha o que evoluiu. Em vez de... A gente teve, inclusive, no início do Sobrinho, o Sobrinho ele começou o desenvolvimento 2 anos atrás, a gente tinha um menino, que é aqui de São Paulo, inclusive, que ele era a voz do Sobrinho. Então a gente mandava para ele os textos que a gente queria, ele ia num estúdio, gravava, mandava os áudios para nós. Hoje a gente não tem mais essa demanda. Eu falei, olha, desculpa, mas eu vou usar alguns áudios teus para usar como padrão, e agora simplesmente texto, a sintetização de áudio, ela acontece de uma maneira que, para quem não é da área de computação, é difícil de explicar o quão louco que é isso, o quão mágico que é isso que está acontecendo, né? A geração de vídeos, então, é um negócio que é impressionante. E uma coisa que eu acho que é muito interessante, e aí entra muito o trabalho da sua empresa ali que você estava falando, tem uma riqueza de dados, né? Empresas com muitos dados armazenados, com muito histórico de dados, que não é usado para tomar ação nenhuma. E aí tu coloca IA no meio e aquilo vira tomada de decisão, né? Aquele dado vira uma informação com tomada de decisão. Então, assim, eu acho que só vem a somar, mas como tinha comentado, precisa ser usado com sabedoria, precisa saber, assim, o que perguntar. Não adianta trazendo pro mundo real. Eu contrato o engenheiro da NASA para a minha empresa e eu não sei o que pedir para ele, né? Eu não sei o que perguntar para IA. Não adianta nada, não vai conseguir fazer o produto da NASA na minha empresa. Então, essa é a minha opinião em relação à IA. Perfeito, perfeito. Ajuda a gente a testar mais coisas também, a pilotar mais coisas. Mas se eu souber o que eu quero fazer, né? Se eu souber onde eu quero avançar, ou que stakeholder eu quero atender. Já que vocês falaram, agora vieram umas perguntas a mais, pessoal. Tá aberto, hein? Quem quiser. E eu até ia fazer primeiro o Fabiano, que é o único que botou o nome, mas vocês falaram um pouco do tema de dados, e teve uma pergunta aqui que fala sobre armazenamento de dados. E eu gostaria de saber se vocês encontram resistência nas empresas em compartilhar dados. E a gente está falando aqui um pouco de ecossistema, né? Como é que a gente garante segurança, né, de dados, informações, para ter esse compartilhamento, né? Que acho que é algo que pode maximizar a oportunidade, é algo que vocês têm alguma visão, vocês têm encontrado dificuldades, às vezes, de acessar dados do pessoal, de garantir esse tipo de qualificação. Quem gostaria de comentar algo a respeito? Eu posso comentar. A gente tem integrado com muitas empresas, e nós encontramos todos os tipos de empresas. Nós encontramos empresas que abrem as portas para nós e nos dá o caminho para poder fazer o consumo da informação que, em última análise, pertence ao meu cliente. A informação pertence ao meu cliente. Eu não estou buscando uma informação que não tem dono, é dele, né? Então, nós já identificamos empresas que preferem fazer uma API, fazer uma cobrança mensal sobre essa informação, e nós gostamos dessa ideia porque também dividimos a responsabilidade do dado, mas a gente, de um modo geral, nós não temos encontrado dificuldade na nossa aplicação, porque o que nós estamos trazendo na prática é uma otimização do uso da ferramenta que nós estamos integrando conosco. Então, nós não vivemos sem o bom uso da outra ferramenta. Então, se tem um dado ruim daquele lado de lá, a gente vai ajudar para melhorar aquele dado. Então, nós não somos concorrentes de forma alguma. Então, o pessoal tem absorvido bem. Mas só uma das empresas que estabeleceu um critério de cobrança pelas informações, mas nada significativo, não. E de um modo geral, eu não tenho dificuldades. Tem tido uma boa abertura. Eu acho que vai de um processo. Quem não tinha cartão de crédito e passou a usar cartão de crédito para compra online, passou por esse processo, né? A gente viveu esse processo de fornecer mais dados para a internet, saber o quanto a gente vai abrindo essas informações. Eu acho que nessa parte industrial, nessa parte de negócios, acontece, as coisas vão se adequando, assim, de acordo com o andar da carruagem, as melancias vão se ajeitando, assim, o que é importante, o que não é, o que eu gostaria de manter interno. Então, a gente tem, por exemplo, dados de quantidade de passageiros, né? A gente é bem focado no segmento de ônibus,
e a gente consegue saber, informar, por exemplo, para o nosso cliente quais são as linhas que ele teve uma lotação maior, transportou mais pessoas. Esse é um dado relativamente estratégico para um operador de linhas, né? Pô, se cai essa informação na mão de um concorrente, ou sei lá, acaba virando uma linha, pode virar um item de competição numa licitação, porque sabe que aquele dado ali. Então, os dados que são mais sensíveis, existem maneiras de proteger isso, assim. Eu acho que é um processo do mercado ir se ajustando, assim, é muita informação, assim, né? O que é primordial para o negócio, o que é estratégico, né? Bom, do nosso lado, posso assegurar que nós temos uma plataforma que tem um IAM extremamente robusto, né? O que é o IAM, né? A gestão de identidade e acessos. Então, o controle dos dados sempre são do cliente. O cliente, ele é responsável por definir com quem ele compartilha os dados. Então, se ele quer compartilhar com um parceiro de negócio, ele compartilha, ele tem total liberdade para fazer isso. Ele decide se ele quer compartilhar, né, parte dos seus dados com a nossa torre de controle. Então, eu quero compartilhar parte dos meus dados que permite a torre de controle da Volkswagen Caminhões e Ônibus ver o que a gente chama de DTC, né? Que são os alertas do veículo, que vem da linha campo. E esses alertas vão nos dizer, olha, baixo nível de óleo. Então, ao invés do cliente ter que recorrer, né, identificar o nível de óleo veículo a veículo, ele consegue ter esse dado compartilhado com a nossa torre de controle e a gente assume, como diz o nome, controle, né? Então a gente vai tomar as devidas ações para poder atender esse cliente da melhor forma. Mas, assim, a gente respeita muito essa questão de segurança, são várias camadas de proteção no nosso IAM, onde dificilmente se identifica um veículo, dificilmente se identifica um usuário, dificilmente se identifica uma frota sem que isso esteja totalmente sob controle e permissão delegada pelo gestor da frota dessa conta, né? Perfeito, perfeito. Vou fazer então a pergunta aqui do Fabiano Vergani, que ele falou: o que está sendo feito para melhorar a experiência do passageiro no transporte de ônibus no Brasil? Sua empresa está preparada? Então, acho que o Jonas falou já um pouco, né? Quer dizer, o próprio sobrinho, mas talvez vocês puderem comentar um pouco mais, né? Eu acho que é bem interessante aqui que, dado o Latibus, a gente está falando muito aqui de transporte e frotas para que tem pessoas envolvidas, né? Como é que todo esse sistema de gestão, toda essa nova tecnologia pode impactar aí no usuário final, né? Quem gostaria de comentar um pouco? Eu acho que vou começar por aqui, né? Talvez o meu é uma primeira camada, né? Mas acho que a gente viu aí que a gente, quando olha por passageiro, a gente pode olhar sobre várias perspectivas, né? Como a parte de entretenimento, informação, né? Como foi mostrado aqui pela Orbe, por exemplo. Acho que a gente procura olhar para o passageiro em alguns aspectos, né? Segurança, né? Que acho que é muito importante. A gente começa a olhar para o passageiro também pela questão do conforto, né? Então, são camadas em que nós, como montadora, conseguimos atender bem. Esse é o nosso core business, né? Ou o estado de manutenção desse veículo também é muito importante, né? Então, a gente tem uma visão muito clara de que o nosso core business é assegurar que esse veículo tem suas manutenções feitas regularmente, em dia, né? Que realmente o veículo não apresente nenhuma anomalia, então conseguir interceder antes que ofereça qualquer tipo de segurança, problema de segurança para o passageiro, e essa parte de conforto. Então, acho que essas camadas a gente consegue atender e atender bem. Evidentemente que aí entram outras camadas e o céu é o limite, né? Acho que a Orbe está aí mostrando que pode oferecer algumas coisas além, né? A gente, nessa parte de tratar o passageiro, acho que
A gente olha muito para o ecossistema, olha para os atores que a gente tem dentro do transporte, e a gente não romantiza isso. O que eu quero dizer com isso? Eu sei que o passageiro que pega um ônibus, que utiliza um ônibus, talvez ele não queria estar ali. Ele queria estar com outro meio que levasse ele do ponto A até o ponto B da forma mais rápida possível. Onde está o nosso papel? De que esse tempo passe mais rápido, de que esse tempo seja mais proveitoso, de que esse tempo seja mais agradável. E aí a gente tem toda a questão de entretenimento a bordo, a questão de carregador USB, a questão da própria Starlink agora, que é a conectividade, né, que a pessoa pode consumir um conteúdo ou um entretenimento ao longo da viagem. Então, a gente olha muito para esse aspecto ali no desenvolvimento dos produtos. A gente entende na prática o transporte da pessoa, ele não é o fim. Tirando as pessoas que amam viajar de ônibus e que vão viajar de ônibus pelo prazer, a maioria das pessoas querem ir do ponto A ao ponto B. Se elas pudessem ir de jato, de helicóptero, de outra coisa, elas iriam. Então a gente trabalha muito com isso na cabeça, sem romantizar de tipo, as pessoas são apaixonadas por viajar de ônibus e tal. Não, a gente quer que a experiência seja a mais positiva possível, a melhor possível. Mas a gente entende, a gente se olha no espelho assim de entender, cara, qual é o nosso papel nesse ecossistema todo, né? Salvo alguns busólogos, a maioria das pessoas não gostam de andar de ônibus. E na verdade, o segmento que eu atuo mais diretamente é do ônibus urbano. E no ônibus urbano, nós temos uma outra característica ainda que é muito crítica, que é a lotação, que é a qualidade da viagem, etc. Então, na manutenção, nós trabalhamos muito preocupados com a parte de disponibilidade de frota, que isso é o que garante uma redução da quantidade de pessoas dentro do veículo, uma qualidade boa da limpeza do veículo, e o que eu tenho percebido nas empresas de transporte é a mudança do foco de deixar de olhar como um passageiro e olhar como um cliente. Então, a gente vê as empresas tomando algumas ações que são de ordem de trazer o cliente, o passageiro, o cliente, para o veículo novamente. Então, no nosso grupo, nós temos um produto lá que chama Citamob. O Citamob, ele é um produto que você vai lá e sabe a hora que o ônibus vai chegar, você tem a previsibilidade exata do ônibus na hora que ele vai chegar. Então, se você tem daqui 5 minutos o ônibus e você sabe que você está a 10 minutos do ponto, você espera o próximo e está tudo certo. Então, isso vai trazendo o passageiro, o cliente, para dentro do veículo, numa forma de segurança muito maior. Então, essa relação, a disponibilização da frota, que é onde a gente atua mais diretamente, e esse mudar do foco de olhar do passageiro para o passageiro, aquele cara que vai passar, para um cliente que precisa estar ali, porque nós estamos concorrendo com o Uber, nós estamos concorrendo com a bicicleta, nós estamos concorrendo, então nós temos que dar para esse novo passageiro, esse novo cliente, toda a segurança de que ele está usando de um transporte seguro e de um transporte confiável. E tem dado bastante resultado. Legal. E aí, até no tema urbano, tem toda a conexão com cidades inteligentes e tal, né? Então tem toda uma agenda que pode ser explorada cada vez mais, né? A gente tem 2 perguntas aqui que chegaram finais, que falam, são um pouquinho diferentes, mas falam as duas um pouco de consulta remota, diagnóstico remota. Uma foi um pouco mais direcionada para a Volkswagen aqui, Renato, mas acho que todos podem responder, né? Ele fala se a Volkswagen está tratando a diagnose remota e o comportamento do motorista importa. Então, acho que tem esse tema de o que eu consigo acessar à distância e qual que é o papel do motorista. E a outra, que fala assim, consigo interagir remotamente com o meu caminhão ou só consulto dados deles, né? Então, acho que também tem a ver como é que eu consigo chegar lá na ponta, eventualmente, para uma tomada de decisão ao longo do próprio processo. O que vocês podem comentar? O que está avançando nesse sentido? Como funciona hoje? Bom, eu diria, assim, a gente, quando o cliente entra ali na nossa web, né, da plataforma Rio, ele vai ver diversas soluções, né, disponíveis para ele. Se ele
falasse assim para mim, por qual produto eu começo? Eu falaria para ele. Não é de incêndio, tá ok. Não, por qual produto eu começo? Eu falaria para ele, começa pela diagnose remota. Então a gente tem esse serviço de diagnose remota e que eu acho que ele é muito interessante, porque imagina o seguinte, ele poupa um tempo enorme dos nossos clientes, né? Imagina, quem não tem uma diagnose remota vai ter que fazer a diagnose em loco, mas implica em, muitas vezes, já ter um problema maior. Então eu consigo, através da diagnose remota, identificar, às vezes, um problema simples, já aconteceu conosco, na nossa torre de controle, e eu gosto de dizer o seguinte, às vezes a gente fica pensando muito em tecnologia e fica pensando em coisa rebuscada demais. E eu gosto dos exemplos simples e que são muito bonitos. Então, a gente identificou na frota de um cliente, não um, mas alguns veículos que estavam com baixo nível de óleo. Olha só, trocar o óleo ou fazer a remonta, se ele estiver num local distante, né? Custa muito menos do que trocar o motor. Fora isso, né? A gente sabe que perder o motor não é um reparo que vai acontecer da noite para o dia. Porque tem marcação de chassi, tem marcação de motor, tem uma série de coisas. Então é um reparo que, além de caro, é demorado. E a gente ligou para esse cliente, falou, olha cliente, nós gostaríamos de informar aqui que nós identificamos alguns veículos, essa é a localidade deles, e ele está com baixo nível de óleo. O cliente, junto com a gente, tomou a ação, a gente fez a intervenção, custou um custo muito baixo para esse cliente. Na sequência, o cliente falou assim, gostaria que vocês gravassem meu depoimento. Estão gravando? A gente falou, vamos gravar. E aí ele fez o depoimento, ele falou, olha, isso que vocês estão fazendo não tem palavras para dizer o que está me deixando cuidar do meu negócio, me deixa trabalhar mais relaxado, me deixa olhar para aquilo que realmente importa. Então é muito interessante, eu vejo que é o tipo de solução que traz resultado na veia. Então eu diria que isso é bem legal. Quando a gente fala de ter, né, interação com o veículo, né, então um módulo, sim, de montadora, ele tem funções que a gente chama de funções over the air, né, que são atualizações, né, que a gente envia para o veículo para poder fazer a atualização de módulos eletrônicos, tal qual é feito com um dispositivo móvel. Então essas atualizações ocorrem, né? Então isso é um diferencial que a montadora faz com as interações. E nós temos aplicativo de motorista, né? Onde o gestor de frota ele consegue interagir, né, através de mensagens não escritas, mas as mensagens são faladas, né? Então faz o rotograma falado, consegue fazer alertas, né? O cliente chegar e chegou, por exemplo, em um determinado local, fazer um encaminhamento, por exemplo, para uma doca. Então esse tipo de interação com o motorista existe, mas sempre protegendo a segurança, né? Não se tornando aí algo que seja distrativo para os motoristas. Legal, Renato. Walter, Jonas, alguém quer falar um pouco de remoto? É que no meu caso eu trabalho D+1, né? Então eu não estou nesse ritmo da... A gente está bem voltado para o segmento de transporte de pessoas, né? E esse segmento de transporte de pessoas, ele está passando por neste momento, ele está passando por uma transformação muito grande, quando o assunto é justamente o tema desse painel, o tema de estarmos aqui, que é frotas conectadas. Então, com o advento da comunicação por satélite, na verdade não o advento, mas a popularização, né, dos satélites de baixa ordem, que é o caso da Starlink, a gente passou a ter muito mais ônibus conectados e isso se tornando cada vez mais popular. Ainda tem muito para crescer, ainda tem muito que esse mercado evoluir, porém os nossos produtos todos já estão sendo desenvolvidos com essa possibilidade, com a possibilidade de estar conectado. Porque clientes que a gente tem, por exemplo, que já tem Starlink na rota,
eu consigo fazer uma infinidade de recursos, não vou citar todos aqui, mas, por exemplo, chegar ao nível de... um dos produtos que a gente tem é a central multimídia que vai no ônibus, ali que sai de fábrica, onde eu tenho vídeos, séries para os passageiros, eu tenho Waze, eu tenho vários aplicativos para o motorista. Essa conectividade já é uma realidade, que remotamente eu altere os aplicativos que estão naquela multimídia, a interface que está naquela multimídia. Muito semelhante ao que a gente tem no segmento... talvez alguém que ouça isso aqui é do segmento de carro vai dizer, tá, mas isso aí todos os carros já têm, né? Os carros pegam um carro elétrico e tal, já tem a possibilidade de atualizar o carro remotamente. Mas no ônibus isso não é uma realidade. E por que não era uma realidade? Pô, a gente tem conexão 4G, 5G há muito tempo, mas a cobertura no território nacional ela é muito pobre. Então a gente tinha essa limitação de tipo, pô, como que eu vou fornecer um serviço para o meu cliente, que é um frotista, dizendo, ó, tu vai ter acesso remoto onde tu quiser no teu ônibus para atualizar conteúdo, para atualizar aplicativo, para atualizar filmes e tudo mais. Só que ele não tem conectividade ao longo da rota, então, e aí não depende de nós, né? A gente precisa de um Elon Musk da vida para construir um foguete para mandar satélite, e agora a gente tem um ecossistema que está redesenhando todo um mercado e um nível de serviços. Inclusive, a gente estava comentando ali, no nosso stand, que muito provavelmente o número de soluções de software como serviço que a Orbi vai ter para a próxima feira daqui a 2 anos, já vai ser muito maior, porque a gente tem uma frota muito mais conectada o tempo todo, né? Então, basicamente, é dessa maneira que eu vejo que a conectividade, o online, tem transformado esse mercado cada vez mais. Legal, bem interessante. Esse tema de zona cinzenta, área que não tem acesso, ou quão caro é um satelital, ou era, né? Sempre foi um tema crítico, então acho que... Está mudando o mundo, essa questão está mudando o mundo. A carga também, né? Acho que é um tema. Muito bom. Legal, pessoal, estamos com o nosso tempo encerrado, então vou passar para uma rodada final aí, para vocês fazerem considerações finais, ou também dizer como o pessoal pode saber mais, né? Claro que Volkswagen e Orbi estão com o stand aqui, mas... Walter também quiser dizer como é que o pessoal pode falar mais com vocês ou entender mais das soluções, e também agradecendo a presença aí, podemos... Eu queria agradecer a atenção de vocês, dizer que nós estamos ali no B23, na rua B, número 23, e será um prazer mostrar lá o sistema rodando para vocês. Muito obrigado pela atenção. Beleza, eu estou diariamente no Instagram, então se entrar no Instagram e botar Orbi do Brasil, vão me ver lá diariamente. Gostaria de agradecer a oportunidade aqui de estar falando aqui um pouquinho mais da Orbi e nos colocar à disposição para qualquer necessidade que tenha aí. Isso aí. Legal. Agradecer também, né, pelo convite, agradecer os meus pares, né, aí pela aprender um pouco com vocês também. Obrigado, né, Ricardo também, obrigado. E estamos aqui, né, Volkswagen Caminhões e Ônibus tem o seu stand ali, tem um pedaço bem legal também, dedicado à conectividade. A gente tem uma pequena réplica da nossa torre de controle. A gente fala que é uma pequena réplica, né? Eu não posso trazer para uma feira dados sensíveis, né? Então eu tenho que trazer aqui uma frota simulada, né? Mas consigo mostrar como é que funciona, né? Como é que a gente opera, como é que a gente consegue trabalhar em parcimônia aí com a gestão da frota dos nossos clientes. Também tem ali um pedaço onde a gente fala do Volkswagen School, né, que é o lançamento que a gente trouxe aqui para a Latibus. E vocês também conseguem interagir conosco aí pelas diversas mídias, né? Então, não deixem de nos visitar, tá bom? Tá bom, muito obrigado então a todos, pessoal. Esse foi o nosso painel. Vamos ver se a gente consegue tirar uma foto aqui, como todos os painéis.
carry on. Open your heart, set your mind at ease. Live your life. Alô? And you'll be free. Opa! Legal, pessoal. Marcelo Fontana está por aqui, parece. O Wagner me falou, não estou vendo ele. Se puder vir até o palco, está solicitado ali pelo público. Pessoal, então, estamos encerrando o Frotas Conectadas. Marcelo Fontana vai vir aqui também. Todos os nossos painéis vão subir depois no YouTube, né, oportunamente. Então, quem quiser depois indicar para outros colegas ou amigos para ver, nós temos o YouTube do Frotas Conectadas, né? Então, os 5 painéis estarão lá e aí a gente vai divulgar, né? Acho que todo mundo já está correndo para ver a feira, Marcelo. A feira é muito grande, então acabou. O pessoal tem que aproveitar Latibus, mas é muito bom ter aqui, né? Eu acho que cumpriu o papel, né, Wagner? Foi bem legal. Já teve bastante público, painéis variados. Vamos ver se voltamos e fazemos até melhor na Fenatran, né? Passar para você e depois para o Marcelo. Tá bom, pessoal, obrigado aí pela participação. Todas as apresentações estão no @Frotas Conectadas. E eu fiquei muito contente de trabalhar nesse projeto aqui na feira, que foi muito legal. Um público bastante grande, o interesse também bom do pessoal. Valeu a pena vir para cá, tá bom? Um abraço, até o próximo, né? Fenatran. Obrigado, Ricardo, Wagner, pela condução dos trabalhos. Realmente foi uma experiência, acho que inédita, um teste, a gente trazer essa programação do Frotas para dentro da Latibus, é uma coisa mais puro sangue. Agora a gente vai organizar para estar dentro da Fenatran também, já está combinado com os promotores, então em novembro a gente vai fazer uma edição dentro da Fenatran. Não na planta, mas vai ser no mezanino, na sala 211, já está combinado, mas vai ter um dia inteiro também de Frotas Conectadas. Eu acho que isso é uma tendência, a gente desmembrar o conteúdo. O ano que vem a gente ainda não tem, né, definido como a gente vai formatar, porque aí não é um ano de Fenatran em Latibus. Mas a gente está tentando sempre estar inovando, né, para manter o Frotas Conectadas em evidência aí já há 11 anos consecutivos. Então, obrigado. Mandar um abraço para o nosso amigo, parceiro Carlos Mira. Abração para você. Fenatran dá um jeito de ir para cá. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos, obrigado aos patrocinadores, ao público que nos assistiu. Abração.